Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir isso aqui para você, Mateus 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, as portas da morte, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Vou repetir. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Pai, obrigado por essa palavra, obrigado a Deus por uma palavra tão profunda, Jesus, como é a tua palavra, como é esse texto, ó Deus, que fala tanto ao nosso coração. Então, ó Deus, vem nos ensinar o que é ser igreja, o que é viver igreja, vem nos ensinar o real sentido de ser igreja, Jesus. Obrigado por nos trazer aqui, fala ao nosso coração, tira, ó Deus, qualquer distração e que nesse momento a gente possa aprender mais sobre o Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, ele fala de uma passagem muito conhecida por nós, porque é um momento onde Jesus chega para seus discípulos e faz uma pergunta interessante. Ele diz: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Era muito comum no judaísmo as pessoas olhar para você e dizer: ah, ele tem o espírito de Elias. O que é isso? É que ele tinha a unção de Elias, ele tem um ministério parecido com o de Elias. Logicamente, a Bíblia não defende uma reencarnação nessa vida, né? Aquele que encarnou único é Jesus. Então, não existe isso de Elias morrer e encarnar na pessoa de ninguém, apesar de que a gente sabe que existem algumas teorias que falam sobre isso, principalmente teorias espíritas. Mas o que esse texto fala é sobre Jesus perguntando quem as pessoas acham que eu sou. Então eles dizem: eles acham que você recebeu o ministério de João Batista. Você é um João Batista, ou você é um Elias, ou você é um Jeremias. E Jesus olha para os discípulos e diz: não, mas vocês, o que vocês acham, quem vocês acham que eu sou? Nesse momento, Pedro, um homem extremamente impetuoso, né, um homem sanguíneo, aquele homem que fala imediatamente as coisas, nessa hora ele fala uma coisa boa. Ele diz: Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Essa verdade que Pedro diz é uma grande verdade. Na verdade, eu vou lhe dizer, ela é a verdade. Entenda, Jesus estava sendo predito desde Gênesis. Desde Gênesis, a Bíblia falava que viria o descendente de Eva, que pisaria na cabeça da serpente e que nos traria de volta ao Éden. Adão e Eva pecam, perdem aquela vida que tinham de perfeição no Éden, e aí Deus abre ali uma promessa, é o novo plano, é a nova drama, é o drama das Escrituras, como a gente tem pregado nos domingos. Naquele momento diz que Jesus vai vir, e esse Jesus, ele seria aquele que seria ungido, seria não apenas ungido, como Davi foi ungido, como grandes homens de Deus foram ungidos, mas ele seria o ungido. Cristo significa ungido. Jesus não tinha apenas recebido a unção de Deus, ele era o ungido, ele recebeu toda a unção de Deus, ele recebeu a plenitude de Deus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, gente,
Ele não era apenas um Jeremias, um grande profeta. Jesus não era apenas João Batista. Jesus não era apenas como Elias. Jesus era o Cristo, era o Messias. Era aquele que viria, é aquele que vai vir novamente, é aquele que restaura a nossa vida, é aquele que muda a história da humanidade. Ele é o plano, ele é o projeto desde o início para toda a eternidade. Todos digam amém. Glória a Deus. Então, a verdade que Pedro diz naquele momento, gente, é a grande verdade. E aí Jesus, ele fala uma brincadeira, né? Ele usa um jogo de palavras e ele diz assim: tu és Pedro, vem de Petros, significa pedra, e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra, gente? Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A interpretação, e aí eu digo com todo respeito, é apenas uma interpretação histórica, você sabe disso. A perspectiva católica romana desse texto é como se Jesus estivesse dizendo: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Tu és Petros, e sobre Petros edificarei a minha igreja. A grande questão é que Pedro realmente, ele foi um grande apóstolo, e ele iniciou ali em Atos, quando ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus, depois ele prega de novo e 5.000 pessoas aceitam Jesus. Com certeza Pedro, ele foi um grande homem de Deus, ele é um dos grandes apóstolos. Agora, eu não posso dizer que a igreja do Senhor é edificada sobre Pedro, porque esse mesmo Pedro, Paulo fala de um momento em que teve que repreender Pedro, porque Pedro fazia distinção entre judeus e gentios. Porque, gente, não é Pedro, podia ser Paulo, podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. Se a igreja do Senhor fosse edificada como rocha, tendo uma pessoa pecadora como nós somos, a igreja ruiria. Então, eu não posso dizer que a igreja é fundamentada na pedra, sendo essa pedra alguma pessoa como nós. Então, o que Jesus disse nesse texto é: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Isso que você acabou de dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a pedra que sustenta a igreja hoje e sempre, gente? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que nós somos cristãos. Essa verdade, gente, é a verdade que sustenta a igreja, e eu espero que você tenha entendido isso, porque toda a igreja cristã, ela é fundamentada na premissa de que Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Rei. E isso é muito profundo de se dizer, e isso é muito profundo de se viver, porque você precisa entender uma coisa. A igreja precisa, então, ser direcionada para Jesus. Se Jesus é a rocha que sustenta a igreja precisa glorificar a Jesus. A igreja precisa sempre ter como foco Jesus. Então, entenda, olhe para mim, o louvor tem que ser, então, cristocêntrico, me entende? O louvor, gente, não pode ser para mim, apesar que existem momentos que a gente ouve umas canções onde Deus ministra ao nosso coração, acalma a nossa alma, e isso tudo é bênção, você vai ver salmos sobre isso. Mas a gente precisa entender que os louvores têm que apontar para Deus. Os louvores têm que apontar para Jesus. Jesus como centro de nossas vidas. Jesus como a rocha, Jesus como a pedra angular. As pregações, gente, elas precisam ter Jesus como centro. A igreja, nos seus eventos, nos seus projetos, tem que ter Jesus como centro, Jesus como Senhor. E eu digo isso porque a Bíblia fala que João escreve as 7 igrejas em Apocalipse. Diz que escreve a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Só que quando ele chega e escreve a carta de Laodiceia, é quando você vai ver Jesus dizer à igreja de Laodiceia: olha, eis que estou à porta e abro, se você abrir, entrarei e ceiarei com eles. As pessoas usam esse versículo para evangelizar, mas isso não é versículo de evangelismo. Isso, gente, é Jesus falando para a igreja. Porque a igreja dos últimos dias seria uma igreja que teria culto, que teria louvor e que teria pregação. Essa igreja só não teria Jesus. A ponto de Jesus estar do lado de fora da igreja dizendo: quando tu quiser ir parar de prosperar para a direita e para a esquerda, eu posso entrar. Você lembra dessa? Prosperarei para a direita, para a esquerda. Eu vou ser rico, eu. O culto não é sobre o eu, o culto é sobre Jesus.
A pregação não pode ser sobre o eu. 10 formas de vencer, 10 formas de ganhar um emprego, 10 formas de casar, 5 princípios bíblicos para a vitória. A pregação não é sobre você, a pregação não pode ser sobre você, não é sobre eu, entende? A igreja não é sobre você. O culto não é fazer algo para você gostar. A igreja não serve a você e a mim, a igreja serve ao Senhor, gente, isso é extremamente profundo. A igreja dos últimos dias tiraria Jesus do centro. E eu queria falar sobre isso hoje, eu queria falar sobre o que é igreja, o que é ser igreja. E eu não podia sair disso sem especificar que o centro e a pedra angular dessa igreja é Jesus Cristo. E se qualquer coisa na igreja não aponta para Jesus, isso não é o que Jesus tem para nós, o que Jesus tem para a igreja. E eu queria, após essa introdução, explicar algumas coisas para vocês. Jesus fala nesse texto sobre a igreja, é essa pedra que edificará a minha igreja. E ele diz que essa igreja, ela será detentora das chaves do reino. E eu preciso que a gente diferencie reino e igreja. Isso é extremamente importante. A Bíblia diz que Jesus ele é um rei. E ele diz que Jesus ele viria instaurar um novo reino. Então entenda, quando Jesus vem à terra, ele inaugura um novo reino. Nós já vivemos nesse reino, amém? Amém. Nós vivemos hoje o reino de Deus. Por que nós vivemos o reino de Deus? Porque hoje eu e você, nós já falamos isso na introdução agora dessa mensagem, temos um rei na nossa vida. Nós temos hoje um prefeito na nossa cidade, nós temos um governador no nosso estado, nós temos um presidente no nosso país. Isso nós temos, nós seguimos as leis do nosso país, a nossa Constituição, os tratados internacionais, mas acima de tudo isso, nós temos um rei. E esse rei é Jesus, e nós vivemos de acordo com a sua lei, que é a sua palavra. Então hoje, nós, apesar de ainda vivermos nesse mundo, nós já somos cidadãos de um novo reino. Aí você vai dizer, mas Tiago, é um reino só a graça, né, Tiago? Eu quero é o reino que o prefeito vai ser Josemar. O governador vai ser pastor Sérgio. Não, pastor Sérgio eu quero de presidente. Vou logo dizendo. Eu quero o reino em que o meu rei vai estar aqui morando comigo e é Jesus. Aí eu vou dizer, esse reino vai vir ainda. Então hoje nós vivemos o dilema do reino que já é, o reino que já acontece em mim, acontece em você, mas esse reino ainda será pleno quando Jesus vier. Estamos na mesma página, amém? Hoje a mensagem é bem sistemática, bem teologia sistemática, por isso que eu vou ficar usando recursos mais de aula para a gente, tá bom? Então, vocês entenderam, o reino nós já vivemos. Agora a gente precisa entender uma coisa, reino não é igreja. Eu vou usar aqui o conceito que Gruden fala sobre isso, o N. Gruden, ele diz 4 coisas que a gente precisa entender. O reino, primeira coisa, não é a igreja. Jesus disse que o reino estava próximo, ele não diz, a igreja está próxima. O reino está próximo. Então isso a gente consegue entender uma coisa, o reino não é a igreja. Segunda coisa, o reino cria a igreja. Você não se converte a uma igreja. Eu aceitei essa igreja como Senhora e Salvadora da minha vida. Agora eu fui salvo no nome de pastor Sérgio Queiroz, em nome de Jesus. E da mãe Samara, né? Não foi nada disso. Você não aceitou uma igreja. Você não se converteu a uma igreja e você não entrou espiritualmente em uma igreja. Quando nós aceitamos Jesus, nós não nos tornamos cidadãos de uma igreja. Nós nos tornamos cidadãos do reino. Porque o reino é eterno. O reino é para sempre. Então, o reino é diferente da igreja. Eu não ingresso na igreja, eu ingresso no reino. Agora, as pessoas que ingressam no reino, elas vivem uma vida comunitária através de uma instituição chamada igreja. A igreja é o lugar que concentra os cidadãos do reino. E aí sim, se o reino é um só, e se o reino é um só, a igreja, ela se expressa
pela multiforme graça de Deus. E aí eu tenho inúmeras igrejas. O reino é um só. No reino estarão os batistas, estarão os assembleanos, estarão os presbiterianos. No reino eu tenho pessoas de todas as denominações. O reino cria a igreja. E a igreja, terceira verdade, testemunha do reino. Então você aceita Jesus, você se torna cidadão do reino, você passa a fazer parte de uma igreja e a igreja testifica o reino. Deu para entender até agora? Mas a verdade principal que vocês precisam entender, e a última, é que um instrumento desse reino é a igreja. Nesse reino que existe, nesse reino que virá, o instrumento de Deus, o instrumento que recebeu as chaves de Deus, as chaves aqui que Jesus fala, você receberá as chaves, e essa chave tem poder de ligar, o que ligar na terra vai ser ligado no céu, o que desligar na terra vai ser desligado no céu. Quem detém as chaves da autoridade de Deus no mundo é uma instituição chamada Igreja do Senhor. Então aqui você entende a profundidade do que é ser igreja. Aqui você entende a profundidade da igreja. E eu falo sobre isso numa época em que a igreja é descartável. Igreja você está hoje, vai amanhã, amanhã vai para outra, se não quiser ficar em nenhuma, fique em nenhuma. Né? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a instituição que recebeu a autoridade dada por Deus para ligar no céu e desligar na terra foi a igreja. Agora, lógico, entenda, eu sou igreja, você é igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos. Agora, além dessa perspectiva individual de que eu sou a igreja, a gente tem um senso coletivo do que é ser igreja. Porque a igreja é uma instituição que vive de acordo com alguns propósitos. Agora, antes de falar desses propósitos, a gente precisa entender uma coisa muito interessante. A igreja como instrumento do reino é algo extremamente poderoso. É algo extremamente poderoso. É interessante porque a gente olha para as coisas desse mundo e às vezes fica se deslumbrando com isso, né? Como, olha um prefeito, eu queria ser um prefeito podia mudar esse mundo, né? O prefeito pode calçar a rua, olha que coisa bênção, maravilhosa. Pai, se eu fosse presidente, né? Eu queria fazer parte de tal instituição, eu queria fazer parte da Universidade Federal. Se eu fizesse parte da Universidade Federal, eu mudava o mundo. Bill Hybels conta uma história muito interessante. Ele diz que Bill Hybels, o pastor presidente da Willow Creek, né, daquela instituição, igreja que organiza o Summit, um dos maiores congressos do mundo, Bill Hybels, ele aconselhava pessoalmente presidentes americanos. E um dos presidentes que ele aconselhou foi Bill Clinton. Então, não deu muito certo em alguns momentos, né, o conselho, mas ele dava os conselhos. E ele disse que teve um momento que ele se reuniu com Bill Clinton em um aeroporto. Como a vida do presidente é muito corrida, às vezes eles se encontravam em um aeroporto, em um momento ali específico, Bill Clinton ia para outro lugar, Bill Hybels voltava para casa. E aí Bill Hybels disse que um dia se encontrou com o presidente, com Bill Clinton, e sentou ao lado dele. E Bill Clinton chegou nesse dia com a maleta preta. Todo presidente americano, ele carrega sempre uma maleta preta. E nessa maleta, ele detém os códigos que podem ativar mísseis nucleares no mundo inteiro. Então essa maleta é chamada a maleta mais poderosa do mundo, porque ele pode abrir essa maleta e destruir um país inteiro. E diz que quando Bill Hybels senta com ele, que ele chega com essa maleta preta, que anos que ele aconselhou Bill Clinton, ele nunca viu a tal maleta, ele diz que estremeu todo. Que, rapaz, se eu chuto essa maleta, a China se destrói. Se eu tropeço nessa maleta, a China já era. E aí ele diz que aconselhou Bill Clinton e não conseguia tirar os olhos da maleta de Bill Clinton, né? Se despediu, logicamente não falou nada, não pediu para ver, né? Porque senão não ia mais aconselhar. E aí ele foi para casa, mas ele foi para casa admirado com aquela maleta, sabe? E interessante que ele viajou só com a maleta. Como ele viajou, falou com o presidente e voltou, ele foi só com a maleta. Aí ele com a maleta na perna dele no avião,
Ele pensando na maleta do presidente, olhou para a maleta dele, aí fez só a graça essa minha maleta. Maleta velha da bexiga. Aí diz que ele, por curiosidade, ele abriu a maleta dele e foi ver o que tinha dentro. Quando ele abriu, só tinha a Bíblia. Aí, por um momento, ele fez, só tem a Bíblia aqui. Nem dinheiro tem. E ele disse que passou algum tempo e ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que a maleta dele é muito mais poderosa do que a maleta do presidente dos Estados Unidos. Porque na maleta dele existiam as Escrituras. E a Bíblia diz que as Escrituras, o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Então, naquele momento, ele percebeu que, apesar daquele homem ser presidente de uma grande instituição do mundo, de um grande Estado, né, talvez o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, ele fazia parte de um reino, gente, que é muito mais poderoso do que qualquer país. Porque a igreja do Senhor, gente, ela sobrevive há milênios. A igreja do Senhor, ela sobrevive há mais de 2000 anos. Grandes impérios se levantaram contra a igreja do Senhor. Grandes países se levantaram contra a igreja do Senhor. Grandes imperadores se levantaram contra a igreja do Senhor. Mas o que é interessante entender é que a igreja do Senhor, ela permanece até hoje. E ela permanecerá para sempre. Porque os estados vão, as pessoas morrem. Mas a igreja do Senhor e a palavra do Senhor, elas permanecem para sempre. Grandes instituições podem transformar muitas pessoas. Instituições como um Estado, uma universidade, sei lá, uma empresa, elas podem mudar muitas vidas, elas podem mudar economicamente, elas podem trazer dignificação social, mas só a igreja do Senhor pode transformar verdadeiramente as pessoas. Só a igreja do Senhor é a instituição que pode mudar a vida das pessoas. A igreja do Senhor é a instituição mais poderosa desse mundo, gente. É a única que sobrevive e sobreviverá até a volta de Jesus. Nós fazemos parte da instituição mais poderosa e que recebeu o poder dado pelo próprio Jesus, gente. A igreja tão desprezada, a igreja que é tão rejeitada, a igreja que às vezes a gente acha que não tem poder para nada, mas é a igreja do Senhor que tem transformado esse mundo e que tem transformado o coração das pessoas. O Estado pode produzir leis que obriguem as pessoas a obedecer, mas a igreja do Senhor, ela tem uma palavra eterna que ela muda não apenas o comportamento das pessoas, ela alcança o coração das pessoas. Esse é o poder da igreja, essa é a grande relevância da igreja. E Jesus deu a essa igreja a autoridade de ser a instituição do reino, o instrumento do reino, e deu a essa igreja as chaves do reino. E é sobre isso que eu queria falar agora. Que chaves são essas, Tiago? É a chave da vitória? É a chave que abre as portas e Deus não fez, ninguém fez? A chave aqui, gente, a chave do reino dos céus, imagina, Jesus disse que vai dar uma chave para a gente, que o que a gente ligar aqui na terra, isso vai ser ligado no céu. Agora imagina um negócio desse. Imagina um negócio desse. Você já teve a oportunidade de ligar as luzes de um estádio de futebol? Em Patos. Eu não sei porque vocês viram. Tem um estádio lá. E eu era jogador, eu já contei essa história para vocês. Eu era goleiro, né? E eu jogava muito no estádio de futebol do maior time do mundo, chamado Nacional de Patos. Eu treinava no estádio do Nacional de Patos e tinha todos os refletores, né? E era interessante isso, porque às vezes me permitiam ligar os refletores. Era tão interessante quando eu apertava um negocinho assim, pá! E você via um estádio para 150 mil pessoas. Entendo, eu era uma criança, eu era um adolescente de 12, 13 anos. Você ligar um negócio e acender as luzes do estádio inteiro, aquilo me deixava muito admirado, que eu me sentia muito poderoso naquela hora. Pá! 550 mil pessoas agora tinham luz. Se eu falar de novo, vai ser 1,5 milhão, né? Você já anotou. A Bíblia diz que Deus nos dá uma chave, que o que a gente liga aqui, acende lá no céu, meu amigo. Toma energia elétrica e cabo de fio, né? Para chegar lá. E a primeira coisa que essa chave que significa é o poder de pregar o Evangelho.
Porque eu posso pregar o evangelho para uma pessoa aqui hoje, entenda que coisa poderosa. Você pode chegar para uma pessoa aqui hoje, você prega o evangelho para ela e ela aceita Jesus, e nesse momento, lá no céu, existe um anjo abrindo um livro assim e dizendo: Fulano da Silva, cheque, salvo. Tem um pouquinho de heresia nisso que eu estou falando, mas você me entendeu. Tem só um pouquinho. Me dê uma licença teológica aqui para falar sobre isso. Mas é isso que acontece, gente. Você prega para uma pessoa aqui na terra, você mudou o destino dessa pessoa, a palavra, lógico, mas usando a igreja como instrumento, mudou a vida dessa pessoa nos céus. O que você liga na terra, liga no céu. E o que você desliga na terra, desliga no céu. Nessa parte não cabe a salvação, tá bom? Porque quando a salvação liga, ninguém desliga, tá bom? Mas existe um outro aspecto da chave. A chave, gente, na Bíblia, ela não tem muito sentido necessariamente de abrir uma porta. A chave, nesse sentido, ela tem um sentido de autoridade. Jesus fala sobre aquele que detém as chaves, né? Então, aquele que tem a chave, existe um papel aqui de autoridade. E esse papel de autoridade que é dado na Bíblia é que é a igreja que detém a autoridade de instituir meios de graça para os cidadãos do reino. Entenda, existem dois meios de graça profundos, que um deles, por exemplo, é o batismo. O batismo é o momento em que uma pessoa, ela diz: eu sou cidadão do reino e eu quero professar isso publicamente. A instituição com autoridade, com chaves que pode ministrar algo assim, é a igreja do Senhor. Existe um outro meio de graça chamado Ceia do Senhor, que é o momento em que reúne-se os cidadãos do reino, membros daquela comunidade ou não, mas que são cidadãos do reino, e a gente pode juntos confessar e lembrar que Jesus morreu por nós. Isso é um outro momento da igreja. Quem tem autoridade, quem foi instituído para ministrar algo assim, foi a igreja do Senhor. São coisas, gente, que a igreja do Senhor faz. Então, princípios nossos, estamos reunidos aqui, você é cidadão do reino, vamos se batizar. Você quer confessar Jesus publicamente como Senhor e Salvador de sua vida? Então se batize, nós fazemos isso. Esse lugar é o lugar dos batizados, dos salvos e batizados em nome de Jesus. Só que como a gente vive uma vida com Deus a partir de agora, esse é o lugar que podemos ceiar diante do Senhor. E o que é o que significa a ceia? Significa, estamos aqui, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, lutamos para permanecer santos nele e em memória de Cristo, fazendo uma análise da nossa vida constantemente, ou seja, vivendo em santidade como estamos, buscando viver em santidade, ceiamos ao Senhor e lembramos do Senhor que deu a vida por nós. Isso é ser igreja, gente. Isso é ser igreja, nos reunimos para isso. E é a igreja que detém autoridade para isso. Só que eu não posso deixar de falar uma coisa. O sentido das chaves, no significado da autoridade, é que é a igreja do Senhor que tem autoridade para disciplinar os seus membros. E Jesus fala sobre isso 2 capítulos depois, em Mateus 18. 18, versículo 15. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Vi 2 páginas aí. Ele diz assim, 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, como alguém que não é cristão. Digo-lhes a verdade, olha, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado
no céu. Então, as chaves que Jesus dá à igreja é as chaves que também dá autoridade para que uma liderança constituída discipline a sua igreja. Só que isso, gente, é muito difícil hoje, e é muito difícil, primeiro, porque nós vivemos uma geração de insubmissos. Nós somos uma geração de insubmissos, uma geração que não aceita autoridade sobre a sua vida. É uma geração em que o Estado tira a autoridade da família sobre o seu filho. É uma sociedade em que se busca em todo tempo tirar qualquer posição de submissão e liderança. E você sabe que a Bíblia preza pelas lideranças. A Bíblia diz que os cidadãos sejam submissos ao Estado, que os filhos honrem seus pais, que os empregados honrem seus empregadores. A Bíblia fala sobre submissão e coloca submissão como bênção. O problema é que não aceitamos isso. Não aceitamos isso. O problema é que numa sociedade como a de hoje, que vive um conceito de pós-verdade, isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Não, meu filho, olha, a Bíblia diz isso. Não, mas isso é a forma que você vê. E a sua é que Satanás vê. A gente vive a geração em que nós não aceitamos repreensão dos nossos líderes, nós não somos submissos, nós achamos que estamos certos o tempo todo, e pior de todos, é a política, a filosofia do politicamente correto. Não vou mexer aqui no bichinho não, o bichinho vai ficar chateado comigo, né? E o bichinho lá na linha do politicamente correto, aí vem com aquele negócio que foi ensinado pelo diabo de você não pode me julgar. Onde é que está isso na Bíblia, gente? Eu vou lhe dizer onde está isso na Bíblia. Está na Bíblia, quando Jesus fala de não julgueis, ele está falando, não aponte um palitinho no olho do seu amigo, quando no seu olho tem uma trave, tem uma árvore do tamanho do mundo. O que Jesus está dizendo é que você não pode julgar alguém no sentido como se você se achasse mais santo que ele, estando você em pecado muito maior do que ele. Então o que a Bíblia diz é que você, divorciado, e você, sei lá, que traiu a sua esposa, você não pode chegar para o outro que fez qualquer coisa, que traiu também, e dizer, acaba, esse cara é imoral, traiu a esposa, pelo amor de Deus. É um caba safado, isso é hipócrita. Olha só, rapaz, como é que tu fala um negócio desse? Dia desse um cara roubaram a moto do cara aqui no estacionamento. Tenha calma, não vão roubar a sua não, tá? Foi um carro, melhor dizendo. Aí um amigo meu, aí esse cara chegou pra gente e disse, rapaz, roubaram meu carro e tal, roubaram um negócio dentro do carro. Aí fui eu e meu amigo olhar, né? Aí esse meu amigo fez, e o seguro? Aí o cara fez, eita, tenho não. Aí fez, como é que não tem seguro, rapaz? Isso na hora, o cara desesperado e o outro, mas cadê o seguro, rapaz? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer seguro. Ele porque eu não fiz. Sem seguro fica difícil, né? Aí o cara, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Quem é que pode vir aqui ajeitar essa fechadura da porta? Aí ele, se tivesse seguro. Aí eu já estava impaciente, né? Aí eu fiz, bicho, deixa de falar de seguro. O cara já estava aperreado, fica falando do seguro. Tu tem seguro? Ele fez, não. É esse o sentido que a Bíblia dá quando fala de não julgar. Porque, na verdade, a Bíblia vai falar sim, que a igreja do Senhor reúne a pessoa, reúne 2 ou 3 testemunhas e diz, meu irmão, você está em pecado. Não estou. Você está em pecado, sim. A Bíblia diz isso. E o que a gente mais vê hoje, gente, é pessoas que saem da igreja quando são repreendidas. Você falou da minha vida, você não tem nada a ver com a minha vida? Tenho! A igreja do Senhor é o lugar onde nós temos a ver com a vida de todos nós. Igreja é lugar de pastoreio, gente. Igreja é lugar de cuidado. E se você pecar, eu vou chegar em você. Um líder de conexão vai chegar em você, vai dizer, meu irmão, você está em pecado. Quem é você para dizer isso de mim?
Eu tenho as chaves dadas pelo Senhor de autoridade sobre a sua vida. A chave para lhe desligar da igreja de Deus. A chave para lhe considerar um pagão. É a liderança da igreja que tem essa autoridade. Isso a gente esquece. As igrejas pararam de falar sobre isso. Existe sim um conceito de disciplina bíblica. Que a autoridade que o líder seu tem, seu líder de conexão, saiba, seu líder de conexão tem autoridade sobre a sua vida. Como de um pastor. Ele é o seu pastor. Para chegar em você e para dizer, segundo as Escrituras, meu irmão, você está sim em pecado, aceite a repreensão. E nós, gente, como membros de um só corpo, a gente precisa entender que nossas autoridades fazem isso, e nossas autoridades para o nosso bem, porque nossas autoridades foram instituídas por Deus. Nossas autoridades foram instituídas por Deus, respeite seu líder. Respeite seu empregador, respeite seu professor, respeite seus pais, respeite todos os seus líderes. Na igreja, respeite também seus líderes. Porque a Bíblia diz que toda liderança é instituída por Deus, para o nosso bem. Aí você vai dizer, Tiago, meu líder é chato. É chato, mas foi Deus que deu, porque você é chato também, e vão vocês dois se tratar juntos. Eu tive pastores antes tenho pastores hoje, lógico, mas em outras igrejas. Eu aceitei Jesus em outra igreja. E eu sempre fui muito acelerado. E eu tive uma igreja que eu tinha um pastor que ele era bem calminho. Uma bênção de Deus, mas ele era bem calminho, sabe? Então, quando eu chegava assim, dizia, pastor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ali, vai fazendo não sei o quê, e tal. Ele fazia, vamos orar? Aí minha síndrome do pânico ia subindo assim. Eu fazia, pastor, mas vamos fazer pelo menos esse. Aí ele fazia, comece a organizar esse aqui, nós. Aí eu fazia, tem que sair dessa igreja, porque está impedindo meu ministério. Só que aquilo era Deus dizendo, era Deus botando freio em mim, gente. Era Deus tratando minha ansiedade, era Deus se preocupando comigo, para que eu pudesse ter mais sabedoria antes de fazer essas coisas, amadurecer mais antes de fazer essas coisas. Nossos líderes são instituídos por Deus, líderes chatos são colocados por Deus para tratar sua chatice e sua impaciência. Então, seu líder é a pessoa que Deus quer para lhe tratar. E até os erros dele e os pecados dele surgem para Deus trabalhar você. E ele é a autoridade dada por Deus para nós. Sabendo que a igreja é a instituição que é um instrumento do reino, que possui as chaves do reino, eu vou dizer para vocês os propósitos da igreja. Vou usar também Gruden, o livro de teologia sistemática dele para falar. Gruden, ele fala que a igreja do Senhor, ela possui 4 propósitos. Tiago, o que é uma igreja? A gente já entendeu o sentido da igreja, né? O que é a igreja. Agora a gente vai entender os propósitos da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que fazer essas 4 coisas que estão aí. Primeira coisa, ela adora ao Senhor. Ela adora ao Senhor. Tem um versículo que diz, Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A Bíblia fala em Atos que a igreja se reunia no templo. A Bíblia fala de uma igreja que se reúne para adorar, que se reúne para louvar. Olhe para mim, se reúne para levantar as mãos, para ficar de pé, para cantar o louvor junto, para dizer só as mulheres, só os homens, todos juntos. Vamos ministrar agora, vamos louvar o Senhor, vamos fazer vigília. Igreja é isso, gente. Igreja é uma igreja de joelhos diante do Senhor. Igreja é um local que podemos nos reunir para adorar o Senhor. Entenda, igreja é lugar de adoração, gente. Existe uma adoração maravilhosa que a gente vive no nosso quarto, mas a Bíblia diz que quando a igreja do Senhor se reúne, cantem hinos, cantem salmos, cantem as músicas da Rede Nuvem, aleluia. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Isso aqui, gente, não é uma palestra, isso aqui é um culto ao Senhor.
Então, quando você chega aqui na hora do louvor, entregue-se a Deus. Isso não é um espetáculo, isso não é um show. Você não está aqui para receber a chave da vitória. Você está aqui para levantar suas mãos e adorar o Senhor. Isso aqui é lugar de adoração, gente. Isso aqui é um lugar de oração. É lugar onde a gente canta junto, louva junto. Então, por favor, não atrapalhe esse momento. E quando você chega com a cara emburrada, atrasado, porque o culto começa de 8. E isso aqui é o momento da gente também adorar o Senhor. Se você só vem para a mensagem, você já errou, porque a igreja faz isso tudo ali. Então você não quer viver a igreja, você quer assistir uma palestra. Chegue na hora. Quando você chegar na hora, se você chegar com essa cara de sapo e ficar... E se você chegar com essa cara de sapo e ainda sentar... Ah, se eu fosse Deus. Graças a Deus eu não sou Deus. Precisava nem ser Deus, eu só precisava ser, sei lá, o Batman. Eu ia entrar com um bate-móvel aqui, eu ia ter atropelado de um jeito. Se levante dessa cara, para de atrapalhar, o povo olha para você, tem vontade de morrer. Olha para você, está aqui, ó, o cara está aqui, ó, no louvor, aleluia, glória a Deus. Aí olha para tu, tá a cara de sapo. Você atrapalha, meu amigo. Não é só você não, você atrapalha. E eu não estou dizendo para você chegar aqui e viver uma coisa falsa. Não, esse é o lugar de verdadeiramente buscarmos ao Senhor e adorar o Senhor, gente. Aí você pode fazer do jeito que você quiser, você pode fechar seus olhos, até com cara de sapo você pode ficar. Mas adore ao Senhor, mas busque ao Senhor, porque isso faz parte do culto, isso faz parte do senso de ser igreja. A adoração coletiva é ser igreja. E se não participamos disso, gente, por vergonha ou por que quer que seja, você não entendeu que você faz parte de um corpo e esse corpo canta salmos e louvores juntos. E adora ao Senhor junto, e isso é bênção. Isso é bênção. O segundo propósito da igreja é edificar, discipular. Peguei 2 textos aqui para a gente, Colossenses 1, 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mateus 28, 18 e 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Igreja, gente, é lugar de discipulado, igreja é lugar de crescimento. Se você está na igreja e nunca foi discipulado, o erro é nosso. E se você já foi discipulado, você tem que discipular alguém. Igreja é lugar de discipulado, é lugar de sentar do seu lado e dizer, meu filho, para seguir a Deus é assim, 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 assim. Igreja é lugar de advertir e ensinar. Você viu a parte do advertir em Colossenses? Advertir é assim, olha, acaba esse namoro. Isso não presta. Isso não dá certo, isso não é bênção na sua vida. Isso é advertir. E igreja é lugar disso sim. Terceiro propósito da igreja, que está ali também no quadro, evangelizar. Peguei um texto de Marcos aqui, que diz, Marcos 16, 15, 16, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É o terceiro propósito da igreja, é evangelizar. E por fim, exercer misericórdia. Eu vou falar sobre isso semana que vem, quando a igreja olha para fora, mas eu peguei já 2 textos aqui, de Lucas, que diz, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6, 35, 16. Então a questão, gente, que eu quero lhe dizer é, a igreja adora e olha para cima, a igreja edifica e olha para o lado, e a igreja evangeliza e exerce misericórdia quando olha para fora. Igreja, ela tem que cumprir esses 4 propósitos. Agora existem as deturpações da igreja,
que é quando uma igreja, ao invés de viver esses 4 princípios de forma equilibrada, ou seja, temos momentos de adoração, mas também temos momentos de discipulado, depois temos momentos de evangelismo, depois temos momentos de exercer misericórdia para os pobres. A igreja, ela tem que viver isso de forma equilibrada. Quando ela não vive isso de forma equilibrada, ela começa a viver as deturpações. A primeira deturpação, a igreja louvozão. Você percebeu agora que o círculo da adoração é o maior de todos. Você já deve ter ido para uma igreja dessa. O culto tem 3 horas e meia. O louvor tem 2 horas e meia. As oportunidades têm mais de meia hora. E aí depois a gente abre a Bíblia, lê uma besteirinha e vai para casa. Né? Aí o pobre, a viúva, não, isso aí não tem nada a ver com a gente, não. A gente está aqui é para adorar o Senhor, entrar em outra esfera. Entre numa esfera de adoração. Né? Entre agora em uma outra dimensão espiritual. Eu não gosto nem dessas frases, que eu acho logo que eu vou morrer. Prepare-se, você vai entrar agora em outra dimensão. Eu vou morrer. Né? Então, é bênção, adoração é bênção, já falei para você. Mas quando a igreja vive unicamente disso, ela se torna uma deturpação da igreja, que eu chamei aí, por brincadeira, a igreja do louvorzão. Né? A segunda deturpação é, pode soltar, a igreja que vive unicamente a edificação e o discipulado, ela se torna a igreja escola bíblica. Entenda, já falei para você, discipulado é bênção, escola bíblica é bênção, mas às vezes quando a igreja vive unicamente para o discipulado, ela incha os membros, mas ela não alcança as pessoas de fora. E aí fica um grupo de pessoas extremamente PhD em teologia, mas extremamente distante das pessoas. É uma igreja que vive na sua soberba intelectual, mas é fria porque não busca ao Senhor e não alcança os perdidos. A terceira deturpação é quando a igreja vive somente do evangelismo, ela se torna a igreja multidão. Você deve conhecer alguma igreja multidão. Essa igreja, as pessoas elas são programadas para evangelizar, elas só não discipulam. Então, o que normalmente acontece na igreja multidão é que a igreja multidão, ela atrai muitas pessoas, ela ganha muitas pessoas para Jesus, ela se torna uma multidão, mas uma multidão de crianças na fé. Então, normalmente, quando a igreja vive unicamente para o evangelismo, você vai ver muitas e muitas pessoas aceitarem Jesus e depois muitas e muitas pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a JC. A JC é um momento maravilhoso. Mas o único que eu participei foi extremamente frustrante, porque a igreja se propôs a fazer o EJC. Acho que mais de 100 pessoas aceitaram Jesus. Também o momento foi tão impactante que quase eu aceitei de novo, eu já era crente. Todo mundo foi lá para frente e eu fiquei, que droga, por que eu já sou crente? Queria ter aceitado agora. E depois essa igreja que faz EJC todo mês, a juventude continua com 30 pessoas, porque na verdade ela ganha muitas pessoas para Jesus, mas ela não discipula essas pessoas, então ela não consegue viver o propósito que é essa igreja. A igreja adora, a igreja ela evangeliza, a igreja edifica aqueles que ganhou para Jesus e por fim a igreja precisa exercer misericórdia, mas quando a igreja vive unicamente de exercer misericórdia, ela vive a quarta deturpação do ser igreja, ela vira a igreja ONG. Essa igreja aqui, rapaz, é uma benção. Olha, a gente alimenta os pobres, a gente cuida das viúvas, a gente está nos sinais, a gente está nos hospitais, rapaz, pensa no negócio massa que a gente faz e ganhou quantos para Jesus? Não, ninguém, tá? Mas está todo mundo com o bucho cheio. Eu vou falar melhor sobre isso. A igreja, gente, ela precisa achar o meio termo desses 4, para que a igreja, e eu vou encerrar com isso, possa viver a sua missão. Nós somos reformados, e teologicamente falando, e a nossa missão, ela alcança o que tem sido chamado por um cara chamado Mark Driscoll. A gente vive a reformição. É uma forma diferente de viver a missão de Deus. Nessa forma diferente de viver a missão de Deus, diferente do modelo tradicional, o modelo tradicional é chamado de evangelicalismo. Preste atenção, você deve conhecer uma igreja que ela é assim. Ela basicamente é centrada na figura do pastor. 90% das igrejas no Brasil não possuem mais de 200 membros. Mas entenda, o problema não é a quantidade de membros. Tá? O problema é que essa igreja é voltada unicamente para o pastor. Quem aconselha nessa igreja? O pastor. Quem prega nessa igreja? O pastor. Quem faz casamento, batismo, ceia, ora pelos carros novos dos irmãos? O pastor.
Quem discipula? O pastor. Quem faz tudo nessa... Não, é o pastor. Ele ganha para isso, ele faz tudo. Uma igreja voltada nesse sentido, ela não consegue crescer, porque ela é presa pelo pastor. O pastor prende a igreja. E é mais do que isso. Os irmãos, eles não conseguem desenvolver os seus dons. Esse modelo tradicional de igreja, ele tem um ministério de missões. Vocês já viram? Eu faço parte do ministério de missões. O ministério de missões são as pessoas unicamente capacitadas da igreja para fazer a missão de Deus. E o resto, pastor? Dá o dízimo. O ministério de missões é o ministério que vai e evangeliza. O ministério de missões é o que leva as pessoas para a África e tal. Isso é um modelo tradicional de missão. A missão, gente, não é a minha missão nem a missão da igreja. A missão é a missão de Deus, é a Missio Dei. É o que a gente está falando nos cultos de domingo. A missão, gente, é que nós precisamos encarar essa missão. E para a gente viver essa reformissão, segundo Mark Driscoll, a igreja precisa viver, nós precisamos entender três conceitos que está aí nesse meu segundo slide. Nós precisamos entender três conceitos. A missão de Deus é feita, primeiro, pela igreja. Vamos repetir comigo? A missão de Deus. Vamos repetir com a boca. A missão de Deus, porque eu sei que todos pensaram. A missão de Deus é realizada pela igreja. Pela igreja. É a igreja que realiza a missão de Deus na terra. Enquanto pessoas individuais e enquanto instituição, tá? Mas, mesmo quando eu falo de pessoas individuais, elas agem a partir da bênção que recebem da sua igreja local, amém? Então, você pode fazer muitas coisas enquanto igreja do Senhor, mas você tem que ter a bênção da sua liderança. A sua liderança tem que abençoar o que você tem feito. Você tem que estar em paz com a sua igreja. Você não pode estar disciplinado na sua igreja, fazendo qualquer coisa lá fora, porque sua igreja lhe disciplinou. Amém, gente? Amém? Precisa ter o conceito de igreja. Segunda coisa, a gente precisa ter o conceito de cultura. Cultura é uma igreja que sabe se comunicar com a sociedade. Ela tem uma linguagem acessível. Se eu chegasse para você aqui, lendo a King James, do século passado, falando versículos como vocês estão destituídos da graça de Deus, você ia me elogiar, você ia me agradecer. Acho coisa bonita, eu estou destituído. Isso deve ser uma coisa bonita, né, pastor? Se eu estivesse aqui me comunicando com você, com a linguagem antiga, de uma forma tradicional, uma geração que é dispersa, que se o áudio do WhatsApp passar de 1 minuto, você reclama, porque você não consegue parar e prestar atenção no áudio de 1 minuto, você já voou em 53 coisas diferentes. É uma geração de desatentos. Se a igreja do Senhor não sabe se comunicar com essa geração, é uma igreja que prega a verdade, mas ela não consegue se comunicar com essas pessoas. Então, para a gente viver uma reformação, a gente precisa da igreja, sempre a igreja. A gente precisa se dar bem com a cultura e a gente precisa pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, as deturpações disso é o seguinte. Existem igrejas que pregam verdadeiramente o evangelho, mas que estão totalmente afastadas da cultura. E essas igrejas estão morrendo no nosso país. Eu vou chamar isso das igrejas tradicionais. Não sei se você sabe, mas nesse último IBGE, as igrejas históricas no país, como os batistas e os presbiterianos e os congregacionais, eles pela primeira vez diminuíram. Os presbiterianos e os congregacionais principalmente, eles diminuíram o tamanho de sua igreja, eles que já foram as maiores igrejas do país, eles diminuíram. E diminuíram muito, porque muitas vezes não estão se comunicando bem com a sua cultura. São igrejas que não conseguem ter ministério de jovens. Quer ver uma igreja que não consegue se comunicar com sua cultura, com as novas gerações, ela não tem ministério de jovens, ela não consegue ter jovens na igreja. O pessoal de cabecinha branca consegue ouvir o pastor, mas o pessoal jovem fica formigando na cadeira. Então, se eu tenho igreja que é bênção, e se eu tenho evangelho que é bênção, mas eu não tenho cultura, essas igrejas estão morrendo no nosso país. Agora, se eu tenho igreja e eu tenho cultura, mas eu não tenho evangelho, aí eu tenho as igrejas clubes. Né? É igreja? É! Você está aqui, você é de que conexão? Azul, azul, azul.
E quem vai multiplicar hoje? Eu. Vamos lá para o grito de guerra para a galera da direita. Jesus o Salvador. Vamos agora para o grito de guerra da galera do lado de cá. E agora eu vou desafiar vocês. Vocês vão trazer uma pessoa para o culto. Quem não trouxer, senta de costas no culto. Vai assistir a pregação de pé. Vai lavar os banheiros. E a pregação, pastor? Já estou pregando. Já começou faz tempo. Não, vamos falar rapidamente sobre as três pedras de ouro. Quem quer ser rico? A bola da fé, a pedra do amor, a pedra da esperança. Acabou a pregação. Quem é do azul? Ele consegue se comunicar com a cultura, ele consegue falar para uma nova geração, ele é igreja, mas ele não tem evangelho. E eu entendo porque para a cultura de hoje, para a cultura de sempre, o evangelho causa formigamentos. As pessoas não querem parar para ouvir um sermão de 1 hora, só vocês. E eu nem os desafiei a nada. As pessoas não querem isso, gente, não quer parar e ler a Bíblia, não quer fazer exegese, hermenêutica e slide. Slide, né, patões? Ninguém quer parar para ler livro, estudar, ninguém quer fazer isso. Sem igreja, já somos igreja, já temos aqui cultura, falamos com a nova geração, mas não tem evangelho, não adianta. Mas tem outro, que é o último. Eu tenho evangelho, eu tenho cultura, mas vocês são de que igreja? Não somos igreja. Isso aí é um conceito antiquado. Não, nós somos de algumas igrejas, mas a gente está fazendo aqui uma coisa paralela. Mas vocês receberam que chave? A gente recebeu uma cópia ali. A gente fez uma cópia da chave do céu, entendeu? Não, a gente agora, que é o que eu vou chamar, é o movimento dos desigrejados. Não, porque igreja é coisa antiga. Não, porque eu me decepcionei com a igreja, porque esse negócio de autoridade e tal, e pastor me chamando para gabinete, para me disciplinar, e pastor, e o povo apontando meus pecados, me senti oprimido naquele lugar. Lugar opresso, lugar cheio de gente me olhando, né? Que lugar é esse? É a igreja, não. A gente precisa viver esse negócio aqui alternativo. Ou seja, o movimento dos desigrejados, que no IBGE é o que está mais crescendo. Qual é a sua igreja? Eu não tenho igreja, eu sou evangélico sem igreja. Olhe para a última pesquisa do IBGE, o número dos evangélicos sem igreja, gente, cresceu de forma assustadora. E eu vou chamar os evangélicos sem igreja, cidadãos do reino, sem fazer parte da instituição do reino, eu vou chamar de rebeldes. Rebeldes que acham que não existe igreja boa o suficiente para eles. Não, eu até fui de uma igreja, mas a igreja cheia de problema, o pastor era não sei o quê, eu prego melhor do que ele. Né? Pastor cheio das coisas lá, não dá certo não. Aí fui para outra, não gostei do louvor, fui para outra, não tem missões. Aí eu fui para outra, o pastor não usa terno. Eu fui para outra, aí tinha jogo de luz. Aí eu fiz, sabe o negócio? Eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. Olha que coisa bonita. E esse movimento tem feito muita gente achar isso legal, gente. E é legal, por que é legal? Porque eu posso me encontrar na cafeteria de qualquer lugar, né? Quem diz isso é Augusto Nicodemos, no livro Ateísmo Cristão. Ele fala sobre os desigrejados. Ele diz, você pode se reunir numa cafeteria na sexta-noite e discutir coisas legais sobre Jesus, mas isso nunca será uma igreja. Você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver uma liderança instituída, que não ministrar batismo, que não ministra ceia, que não tem exposição bíblica, e esse grupinho não tem uma liderança sobre a sua vida, que possa lhe exortar e dizer, meu irmão, você está errado, esse grupinho de gente se alisando não é igreja.
Esse grupinho de gente se escondendo de suas lideranças não é igreja. E quem tem as chaves, e eu encerro com isso, as chaves de ligar nos céus, desligar na terra, desligar nos céus, gente, é a igreja do Senhor. Fazemos parte da instituição mais poderosa do mundo, a instituição que mais pode mudar pessoas no mundo. E para a gente viver isso de forma saudável, a gente precisa valorizar o ser igreja, pregar o evangelho e comunicar isso de forma culturalmente compreensível. Eu faço parte da Igreja do Senhor há mais de 10 anos. Nesse lugar, eu já vivi enormes crises financeiras. E a Igreja do Senhor me ajudou. Até as fraldas da minha filha, vocês me deram. Acabou, viu? Se vocês quiserem dar mais, é GG. Quando eu adoeci, gente, quando eu me afastei doente, essa igreja me ajudou. Vocês me apoiaram, vocês oraram por mim, me deram até presente. Até hoje eu guardo. A igreja do Senhor é a igreja que quando eu errei, vocês foram os primeiros que chegaram e disseram: Tiago, você errou. Eu já fui, gente, exortado nessa igreja por meus líderes, a ponto de sair chorando da sala. Mas eu baixei minha cabeça e disse: eu errei, meu irmão, me perdoe. Porque a igreja é lugar de coisas boas, mas a igreja é lugar de coisas indigestas também. Mas é essa a igreja que Deus tem para nós. É a bênção de sermos pessoas imperfeitas para montar uma instituição com tanto poder no mundo. Que a gente possa abençoar pessoas para entrarem nisso, sabe? Integrar novas pessoas. Que a gente possa viver esses propósitos de adorar, evangelizar, discipular e abençoar os pobres. Que o Senhor nos abençoe, amém?